Nesse vídeo pretendo discutir as origens da codependência, né? Como a codependência se forma e como ela resulta numa compreensão do amor como sacrifício, né? Bom, o codependente é aquele que consegue amar como se doar, amar como sacrificar suas necessidades pelas necessidades dos outros, né? Um codependente também é aquele que não consegue ficar só, que na solidão se sente carente, se sente muito magoado, triste, e não entende muito bem a tristeza. É como se a solidão provocasse uma melancolia. Ele não sabe lidar com ele próprio. Ele acaba sempre procurando a solução, remediando sua melancolia crônica na presença de outras pessoas, muitas vezes de uma relação amorosa, né, numa relação afetiva. Bom, a pergunta é: de onde vem essa ideia essa impossibilidade de ficar só? De onde vem essa ideia de amor como sacrifício pelos outros? Ou seja, como alguém se forma como codependente, né? Em geral, a história familiar de codependentes indicam histórias onde há abusos emocionais e físicos, muita negligência, né? Pode haver alguma presença de abandono, né? Se terem sido abandonados ou algum descaso familiar em relação a eles, né? Pode haver a presença de pais autocentrados, individualistas, egoístas, que pensam nas próprias necessidades e deixavam de lado as necessidades emocionais dos filhos, né? Então, muitas vezes a codependência, tal como muitos outros transtornos, é resultado de uma família adoecida, né? Muitas vezes uma família que um familiar é resultado da relação abusiva de algum familiar que tenha envolvimento com drogas, com álcool, né? Alguém que seja alcoólatra, alguém que tenha uma relação problemática com o sexo, ou seja, que viva num meio muito sexualizado, né? Em que a criança venha a ter que observar ou ouvir coisas pejorativas em relação ao sexo, ou coisas pejorativas em relação, ou até violência sexual, prostituição, meios desse tipo, né? É bem comum envolvimento de pais de codependentes com drogas ou álcool. Muitos pais alcoólatras acabam tendo filhos ou filhas codependentes, né? Também é comum que nessas famílias adoecidas tenha alguém com transtorno de personalidade, os mais comuns, né? Borderline, narcisismo é bastante comum entre pais de codependentes, paranoides, né? Então, pessoas que têm transtornos de personalidade muitas vezes distorcem as intenções dos outros e acabam tendo crenças negativas muito fortes e que acabam mobilizados por essas crenças negativas muito difíceis de desconstruir, ofendendo e machucando não intencionalmente seus filhos, né? Então, bom, primeira questão um codependente desenvolve essa ideia de amor como sacrifício em resposta a um ambiente negligente, a um ambiente em que passou por muito abuso, né? Abuso emocional. É como se um ambiente abusivo pode gerar como resposta transtornos de personalidade, mas pode gerar como resposta também uma reação codependente ao amor, né? Como se dá essa reação? Um filho ou a filha num ambiente negligente, ele vai fazer esforços para chamar a atenção dos seus pais ou para moderar a atitude dos seus pais, né? Bom, sobre as pessoas negligentes, sobre a família negligente, é muito comum também casos de filhos de codependentes que sejam oriundos de uma família em que o pai, a mãe, que tinham problemas psicológicos ou que tinham relações com o sexo, abuso de sexo, drogas, álcool, ambientes hostis, que usassem o filho, que venha posteriormente se tornar codependente, como uma fantasia. Qual fantasia? Fantasia de uma vida nova. Agora que eu tive um filho, vou deixar essa vida de drogas, vou deixar essa vida de loucura, vou buscar me tratar e ser uma pessoa melhor, né? No fundo, usa o filho como um modo de se curar. Tem um grande problema aí. A pessoa
O pai desse filho, a mãe desse filho, depositou na criança todas as esperanças de ela se curar. Ela não está buscando apoio para si própria. Ela não está entendendo as próprias responsabilidades. Ela está depositando no filho a responsabilidade de a curar, né? Isso é bem comum em pessoas com transtornos de personalidade, bem comum em pessoas que tiveram uma vida de muitos abusos de drogas e álcool, né? Então o filho é uma reviravolta. Só que é depositada uma grande expectativa. Qual é a reação quando a expectativa é frustrada? A negligência, né? Se a criança não se torna exatamente o que esse pai desejava, essa mãe desejava, para aplacar sua dor, suas frustrações, o amor é cessado. A criança é punida. Então o que acontece? Pais, mães, nessas famílias adoecidas, nesses modelos adoecidos de pessoas que já sofreram com vários problemas para lidar com elas próprias, oferece um amor condicional e não um amor incondicional. A criança precisa desse amor incondicional porque ela está sendo educada e tentando entender o que é o mundo. Mas não, elas são punidas porque os pais depositam uma grande expectativa. Então, em geral, o codependente é alguém que nasce num ambiente em que um ambiente conturbado de negligência emocional, de negligência de afeto, em que os pais depositavam grandes esperanças nelas e que sempre que essas esperanças eram frustradas, e quase sempre eram, porque os problemas não estavam na criança e sim nos próprios pais, elas eram tratadas com negligência e abuso. Então era uma ideia de amor condicional. O que uma criança aprende vivendo num ambiente de que o amor é condicional, que o afeto é condicional, o carinho é condicional, de que eu tenho que fazer esforços acima do normal para merecer o amor. Ele é condicional, então eu tenho que fazer muitas coisas para que o outro cuide de mim. Eu tenho que fazer coisas para que meu pai não se irrite, para que minha mãe não se irrite, né? Eu tenho que me manter calmo quando meu pai chegar alcoolizado. Eu tenho que me manter calmo quando minha mãe ficar nervosa e me bater, né? Então acaba tendo uma atitude compensatória dos abusos sofridos, né? Então a criança que passa por esse ambiente pode reagir de uma maneira a aprender a agradar o abusador, a compensar o abusador com maneira de acalmá-lo, né? Então ela vai, de maneira geral, ser uma criança fechada, se comunicar pouco, evitar chamar atenção, porque chamando menos atenção ela evita problemas, né? Se o pai dela notar que ela não está fazendo nada, ela não vai ser punida. Então, em geral, o codependente é uma pessoa que que é introspectiva. É introspectiva porque foi obrigada a segurar as próprias emoções, as próprias reações para evitar problemas, né? Em geral, a gente vê isso, uma reação muito estranha, né? Porque a gente não... É difícil identificar um pai que é abusivo com os filhos, mas dá para identificar, né? Em geral, a criança que está vindo a se tornar uma codependente, que está passando por abusos em casa, por negligência, ela desenvolve uma atitude muito parecida e muitas vezes é diagnosticada como isso mesmo, como um déficit de atenção ou hiperatividade, sobretudo hiperatividade, porque é uma criança hipervigilante. Elas vão estar atentas ao ambiente. Elas podem ter dificuldade de aprender, mas elas estão atentas às movimentações e elas estão alertas, reagindo rápido, né? Em geral, ou reagindo rápido, ou elas também, o déficit de atenção, deslocadas, tentando só identificar e não interagindo muito. Qual é essa reação dessa criança hipervigilante? Por que essa reação? Porque ela precisa antecipar os problemas que vão vir do ambiente, né? Tais como os problemas que podiam vir da casa delas. Então elas vão estar sempre olhando para os pais, para os cuidadores, aprendendo a disfarçar, conter suas emoções, né? O codependente é isso, no fundo. Uma pessoa que contém suas próprias necessidades emocionais, sacrifica elas para salvar alguém. No caso, na infância, salvar seus pais, e na vida adulta, salvar uma pessoa que está com ela, né? Então ela vai suprimir as próprias emoções para agradar o outro. Então elas aprendem uma espécie de adiamento de recompensa, adiamento de gratificação afetiva. Elas entendem, se eu me segurar agora, se eu não me expressar, se eu acalmar essa pessoa, elas vão me dar afeto. Eu tenho que fazer isso para ganhar afeto, eu tenho que sacrificar minhas necessidades para ganhar afeto no futuro, né? Então, elas aprendem a fazer um cálculo de
recompensa afetiva, né? E elas suprimem as próprias emoções, se sacrificam, sofrem a dor agora para mais para frente não ter tantos problemas com isso. Em geral, essas crianças que cresceram nesses lares conturbados e que, como reação, aprenderam a agradar os pais, elas agradam ao ponto de assumirem responsabilidades adultas. Elas se tornam, digamos, apagadores de incêndio, né? Elas vão mediar crises entre os pais e amigos, elas vão aprender, provavelmente na adolescência, a serem mediadores, negociadores de crises, porque tem que lidar sempre com as crises, né? E isso vai fazer com que elas, muitas vezes, precisem disso em relacionamentos, precisem de crises para que possam mediar. Esse é o papel delas. O codependente, o amor é sacrifício, mas o amor também, o amor é sacrifício, mas o amor também é mediação, é apoio incondicional, né? Apoio incondicional de uma pessoa que os apoia condicionalmente, né? Então, as consequências de ter crescido num ambiente desses na vida adulta é que, como adulto, um codependente vai amar incondicionalmente quem os ama condicionalmente, né? Você vai dar amor em toda situação, apoio em toda situação, mediar crises, mediar problemas, solucionar questões difíceis para a pessoa que você ama, enquanto a pessoa que você ama não vai fazer muito por você, e você vai se sentir isso como sendo um relacionamento, a falta dessa reciprocidade, né? Em geral, o codependente, então, vai reproduzir aquilo que ele aprendeu na infância, ou para lidar com o pai conturbado em relações conturbadas. E se estiver numa relação normal, aquela relação não vai fazer sentido, e vai buscar, em certa medida, uma relação conturbada. Então, ele vai ver o amor como sacrifício, e vendo o amor como sacrifício, ele vai reprimir suas emoções, ou seja, vai estar numa relação difícil, ou para evitar problemas, vai sempre reprimir, vai fazer tudo pelas necessidades do outro e pouco pelas próprias necessidades. No fundo, o codependente nem entende quais são as suas necessidades, a sua necessidade é o afeto do outro. Ele não consegue desenvolver necessidades próprias, ele vai colocar as necessidades no outro. Então ele vai fazer o que o outro precisa, né? Ele não compreende as próprias necessidades, né? É como se nem existisse as próprias necessidades. A necessidade é ter alguém que está ali para que você possa fazer algo por alguém, né? Em geral, o codependente vai ser aquela pessoa que vai se sentir confortável num relacionamento difícil, ruim, porque ela sabe o que fazer num relacionamento desse tipo. Ela sabe como acalmar, ela sabe como lidar. E quando tiver um relacionamento recíproco, ela não sabe nem o que fazer, não sabe qual é o papel dela nessa relação. Ela se sente confusa num relacionamento onde ela não tem que fazer algo pelo outro, né? Então ela vai se sentir vazia, melancólica, tal como se estivesse solitária num relacionamento saudável. Ela precisa de alguma atenção, de alguma ansiedade, né? Talvez ela consiga estar num relacionamento com uma pessoa que sofre de outros problemas, em que ela se torna uma cuidadora, alguém que tem algum problema físico, alguma doença, aí ela se torna cuidadora e ela se sente satisfeita. Mas o grande risco é estar num relacionamento com uma pessoa completamente abusiva, explosiva, impulsiva, violenta, né? Bom, nesse contexto familiar, o codependente então aprende que felicidade é se sacrificar por alguém. Eu vou atingir a felicidade lá no futuro se agora eu me sacrifico por uma pessoa que eu gosto, né? Então você faz o sacrifício buscando o amor, você entende o amor como esse esforço que é feito, você liga pouco para receber, dá mais, entende que lá na frente você vai ter uma gratificação, sempre lá no futuro, sempre algum dia isso vai cessar. E na verdade nunca cessa, mas aí você fica na busca do afeto, né? Em geral, quando o codependente entra numa relação abusiva, ele vai justificar, o tipo da pessoa que justifica o abuso sofrido. Ah, mas ele fez isso porque ele estava nervoso com o trabalho, ele estava nervoso com alguma outra coisa. Vai inventar um monte de justificativas, vai tentar dizer, ah, mas eu agi mal. Se eu tivesse agido melhor, essa pessoa, meu namorado, minha namorada não ficaria insegura. Se eu tivesse agido melhor, meu parceiro não ficaria nervoso. No fundo,
a insegurança, o nervosismo do outro em relação a coisas que são facilmente negociadas no cotidiano, é responsabilidade do outro, mas o codependente vai entender como sua responsabilidade manter o outro calmo, manter o outro seguro, né? Cada um tem seus problemas, o codependente não entende, ele entende que o problema do outro é dele, então o codependente tem que resolver o problema de uma outra pessoa, né? Então essa que é a grande questão. Bom, então nesse vídeo eu tentei descrever aspectos de como se forma, como uma criação, como cuidadores podem inserir, né, a crença de que o amor é sacrifício, de que o amor é fazer tudo para o outro e receber muito pouco, né? E de que como isso acaba virando um comportamento reproduzido como uma crença no amor e como uma prática do amor como doação na vida adulta, né? Um amor como doação caracteriza o codependente, né, como se doar, se sentir mal quando não está se doando, se doar de uma maneira ilimitada por um outro que pode eventualmente estar ausente.